Covid longa, Covid persistente, Covid-19 pós-aguda ou síndrome pós-Covid. Assim vem sendo chamados os vários problemas de saúde que uma pessoa pode enfrentar semanas ou meses depois da infecção pelo coronavírus. Eu sou Mariana Alvim, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e nesse vídeo vou falar sobre o que uma pessoa infectada deve fazer depois de se curar do vírus, segundo recomendações de médicos e autoridades de saúde. Indo direto ao ponto, os médicos com quem conversei disseram que ter tido Covid-19 por si só não é motivo para correr atrás de exames, consultas médicas ou um check-up completo. Até porque o distanciamento continua sendo uma das principais medidas preventivas contra o coronavírus. Então, o quanto deslocamentos e consultas presenciais puderem ser evitadas, melhor. Mas, em casos mais preocupantes, às vezes não tem jeito. É preciso ir até um médico. O infectologista Moacir Silva Júnior, do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, me contou que lá o procedimento padrão é fazer exames presenciais de 7 a 10 dias após a alta, apenas em pessoas que ficaram internadas. Nessas consultas de retorno, os pacientes passam por exames como o de sangue, que vão mostrar como estão os rins, o fígado, a coagulação e células do sistema de defesa, entre outros. A pessoa fica bem assintomática, não tem necessidade de repetir exames, fazer tomografia, não. Na grande maioria dos casos, não. Acho que os casos que precisam de mais atenção são os casos que estão internados. Não, caso ambulatorial, não. Em janeiro, um relatório da Organização Mundial da Saúde afirmou que pacientes internados em UTIs têm maior prevalência de sintomas em quase todos os domínios da Covid-19 persistentes. Por exemplo, nos pulmões. Gustavo Prado, pneumologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, também em São Paulo, me disse que nesse órgão a relação entre gravidades e sequelas é bem evidente. Mas a gente vê pacientes, especialmente aqueles mais graves e com internações mais prolongadas, que muitas vezes saem do hospital com necessidade de suplementação de oxigênio, com necessidade de uso de medicamentos para tratar sintomas ou outras complicações da Covid. Então, a possibilidade de manifestação de sequelas ela é bastante variada. O que a gente tem de dados de estudos é que nos pacientes que tiveram comprometimento pulmonar mais extenso, a troca gasosa é diminuída, a possibilidade de evolução para fibrose é maior. Então, a fibrose é aquela alteração crônica do pulmão que se preenche por cicatrizes onde antes tinha inflamação. Em qualquer local onde a cicatriz se instala, a funcionalidade do tecido diminui. A própria condição mecânica do tecido se altera, ele fica mais rígido e ele não executa normalmente as suas funções. Se uma pessoa que teve Covid, mesmo que leve, sentir nas semanas e meses seguintes da doença sintomas como falta de ar intensa, desmaios e muito cansaço, deve procurar atendimento, me disse o Gustavo Prado. Idealmente, essa pessoa vai passar por exames de imagem, como uma radiografia ou tomografia de tórax, provas da função pulmonar, como a espirometria, e uma avaliação do desempenho físico, como testes de esforço. Procurar assistência médica é importante também porque, em alguns casos, os mesmos sintomas podem ter origem diferente. A falta de ar, por exemplo, pode ter origem no coração, outro alvo importante do coronavírus, sobretudo nos casos graves. Outros sintomas persistentes da Covid-19 no coração são a palpitação e a dor no peito, que são investigados por exames como o ecocardiograma e eletrocardiograma. Eles podem indicar sequelas de longo prazo, como a fibrose miocárdica, arritmias e miocardite. O cansaço e a fraqueza muscular foram os sintomas mais relatados por um grupo de 1.733 pessoas que tiveram Covid-19 e foram acompanhadas por cientistas nos 6 meses seguintes em Wuhan, na China. 63% dos pacientes do estudo mostraram ter esses problemas depois de um semestre. Em segundo lugar, vieram dificuldades para dormir, constatadas em 26% das pessoas. Em seguida, 23% relataram ansiedade e depressão. A neurologista Clarissa Yassuda, professora da Unicamp, me explicou que o cansaço ou fadiga frequentemente tem raiz no cérebro. Dificuldades para dormir, ansiedade e depressão também. E, diferente dos efeitos no pulmão e no coração, os efeitos psíquicos e neurológicos têm se mostrado bastante frequentes nos casos leves da doença.
Em outubro de 2020, a Clarissa Yassuda e colegas publicaram um estudo preliminar com dados de 81 pessoas que tiveram Covid-19 leve e se recuperaram. Elas passaram por exames de ressonância magnética, questionários e testes cognitivos que mostraram que cerca de 60 dias depois do diagnóstico de Covid-19, essas pessoas ainda tinham dor de cabeça, fadiga, alteração de memória, ansiedade, depressão, perda de olfato e paladar, entre outros. No caso desses sintomas persistentes, a médica recomenda também a busca por atendimento médico. A alteração neurológica, claro, ela pode ser sutil, mas se for alguma coisa, a pessoa vai perceber que ela ficou diferente. E aí ela vai perceber que precisa de ajuda. Existem muitas manifestações neurológicas, né? Então, dependendo do que ela estiver sentindo, ela vai perceber que as coisas não estão iguais a antes da infecção. Então, pode ser um problema de sono, que isso é neurológico, pode ser um problema de não conseguir ter uma habilidade motora que ela tinha antes, isso é neurológico, esquecer coisas que ela lembrava com facilidade é alteração neurológica. E na maioria das vezes, eu te digo porque a gente está avaliando, né, a gente já fez ressonância de mais de 300 pessoas, não é o exame lá que vai mostrar que teve, a não ser que você teve por exemplo, acidente isquêmico, um derrame, aí sim vai aparecer, mas a maioria dos problemas das disfunções neurológicas mais sutis, de vida diária, memória, alteração de sono, isso não dá alteração na ressonância. A médica usou a palavra angustiante para descrever a quantidade e variedade de pessoas que chegam até ela com problemas neurológicos após a Covid. De acordo com ela, ainda vamos precisar lidar por muito tempo com essas consequências, por exemplo, no mundo do trabalho, já que a memória e outras habilidades cognitivas podem ser tão afetadas pela doença. No relatório de janeiro, a própria OMS definiu como prioritárias as pesquisas sobre sequelas de médio e longo prazo da Covid-19. Os médicos que eu entrevistei disseram também que, idealmente, o sistema de saúde deve ir se preparando para oferecer assistência às pessoas afetadas pela Covid longa, criando, por exemplo, centros de reabilitação para elas. Mas a gente precisa lembrar que o sistema de saúde brasileiro, nesse momento, já sofre para cuidar das pessoas que estão infectadas. Ou seja, não é um desafio simples. E você, já teve Covid ou conhece alguém que teve e está passando pelas consequências da doença? Conta aqui pra gente nos comentários. Se cuidem e até a próxima!